Olá pessoal, como vão vocês? No nosso vídeo de hoje, vamos falar e apresentar algumas teorias sobre um dos monstros marinhos mais conhecidos e já falados, o Leviatã. Não é de hoje que esse ser descrito no livro de Jó, e também em alguns outros escritos judaicos e mitológicos, chama a atenção, e tem sido assunto de várias teorias. Afinal, o que seria o Leviatã? Um dragão, uma serpente marinha, um demônio? Se você quer saber onde vamos chegar com esse assunto, venha com a gente e prepare a pipoca. Mas antes, se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o like para nos fortalecer, e compartilhe com seus amigos. É muito importante para nós a sua ajuda e colaboração. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Não é de hoje que várias teorias sobre o famoso Leviatã têm sido levantadas. Há quem acredite que a tal besta nada mais é que uma menção simbólica e poética, citada em um dos textos do livro de Jó. Já outros realmente acreditam que o tal monstro existiu em um passado distante do nosso, e até mesmo falam que ele não era o único que existia. Segundo alguns teóricos que estudam a história e a mitologia, o tal dragão marinho tinha sua fêmea, assim como todos os outros animais e seres existentes na Terra. Mas mesmo baseado nessas teorias, a pergunta ainda persiste diante de todos nós. Afinal, o que seria o Leviatã? A palavra Leviatã deriva do hebraico Leviatã, que é o nome de um monstro marinho cuja origem também remonta à mitologia fenícia. Na Bíblia, ele aparece mencionado como um ser que causa catástrofes e possui várias formas, além de poder ser dotado de muitas cabeças. No livro de Jó, ele é mencionado como um monstro terrível, cujo poder só pode ser abatido pelo próprio Deus. E segundo alguns, essa criatura não foi criada como um ser mau, porém devido à corrupção do mundo que declinou a criação em um estado de impureza, ele também teria sido corrompido. Mas vamos entender um pouquinho mais disso. Segundo o que alguns teorizam, o Leviatã e sua fêmea teriam sido criados no quinto dia da criação, no qual a Bíblia descreve como sendo o dia em que Deus criou todos os seres marinhos, como peixes e baleias. A fêmea do Leviatã supostamente é chamada de Raabe, levando em base alguns textos que fazem uma rápida menção a ela, como no livro de Isaías, por exemplo, abre aspas, desperta-te, desperta-te, reveste-te de força, ó braço do Senhor, desperta-te como nos dias do passado, como nas gerações antigas, por acaso não és tu aquele que cortaste em pedaços a Raabe, que feriste ao dragão marinho? Isaías capítulo 51 verso 9. Baseado neste texto, alguns acreditam que essa tal Raabe seria a fêmea do Leviatã, que acabou sendo morta por Deus, logo após a corrupção da criação, tudo para que ela não gerasse uma prole. Afinal, um ser que só podia ser destruído por Deus, e sendo feroz e poderoso como a Bíblia o descreve, seria incontrolável pelo ser humano, e certamente colocaria a nossa existência em risco. Isso fez alguns teorizarem que algumas bestas citadas em outras culturas sejam representações dessa mesma criatura, como Tiamat, citada no épico de Gilgamesh, ou Hidra da mitologia grega. Mas a maioria dos teólogos afirmam que Raabe é apenas uma analogia ao Antigo Egito, a qual foi ferido e aniquilado pelo poder de Deus. Bom, mas baseado na teoria que esses seres realmente existiram, e se a fêmea teria sido morta por Deus, onde se encontra então o macho, no caso Leviatã? Será que ele ainda navega pelas águas do nosso mundo? Há quem acredita que pelo fato do Leviatã não ter se procriado, ele teria morrido com o passar do tempo, já que nenhuma criatura pode viver para sempre. Outros já acreditam que ele ainda esteja por aí, sendo resguardado para o dia do juízo de Deus, e alguns se apoiam em um texto do livro de Isaías, abre aspas, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías capítulo 27 versículo 1. Baseado nesse texto, alguns acreditam que ele ainda esteja vivo em algum lugar do oceano, ou até mesmo congelado no gelo da Antártida. E se levarmos em consideração que poucos sabemos sobre nossos oceanos, será que poderia ser algo real? Será que o tal Leviatã estaria vagando em algum local profundo onde nenhum ser humano seria capaz de se aproximar? Certamente são perguntas de difícil resposta, destacando que não estamos afirmando nada, apenas fazendo uma reflexão sobre o assunto. Bom, mas saindo um pouco dessas teorias e visando o lado da teologia, há aqueles que acreditam que o tal Leviatã seja na verdade um demônio, um anjo caído rebelde. Na demonologia, Leviatã seria um dos generais do inferno, sendo o pai do orgulho como descrito também no livro de Jó, abre aspas, com desdém, ele olha todos os altivos,
e reina soberano sobre todos os orgulhosos. Isaías capítulo 41 verso 34. Baseado nesse encerramento do texto de Jó, alguns dos teólogos estudiosos da Bíblia afirmam que não se trata de um animal ou uma besta mítica, mas de uma entidade maligna enviada por Satanás para tocar em Jó, tirando dele tudo o que ele tinha. Se levarmos em consideração que Jó era um homem humilde que nunca teve orgulho do que tinha, mas sempre dedicava a Deus as suas vontades, o Leviatã seria aquele que tentou derrubá-lo através do orgulho. E Deus estava revelando a Jó esse ser espiritual que só ele pode derrotar, em uma espécie de analogia, apresentando o Leviatã para Jó, como se ele fosse um monstro, um forte dragão marinho, lembrando que o próprio Satanás também é simbolizado em várias passagens como sendo um dragão. Bom, além dessas interpretações sobre o Leviatã, também existe uma outra vertente que, segundo a tradição da Ares Morendi, os anjos que se revoltaram contra Deus foram engolidos por Leviatã. A conotação maléfica de presságios funestos e a configuração de serpente marítima, ou dragão do mar, também se encontram nos escritos de Ugarit, referentes à mitologia fenícia, e neles se conta que o Leviatã combateu o deus Monte, senhor da morte e das secas, acabando por perecer sob a espada de um servo do deus Baal. Do ponto de vista mais cético, para muitos teólogos, o Leviatã se trata apenas de um crocodilo ou até uma baleia marinha. Porém, a descrição do livro de Jó não compete com a forma física desses animais. Já alguns acreditam que esse dragão marinho seja algum tipo de espécie de dinossauro que teria sido extinta em um passado distante, assim como o Behemoth, que também é citado no livro de Jó. Inclusive, nós falamos sobre dragões e dinossauros no nosso canal. Vou deixar o vídeo no card caso queira dar uma conferida. O que de fato não podemos negar é que, sendo um animal, um dragão, ou até um ser espiritual, Leviatã é visto como a representação do orgulho e do mal. Ele é aquele que traz destruição por onde passa, como visto no livro de Jó. Mas sobre todas essas conjecturas, o que vocês pensam sobre o Leviatã? Qual é a opinião de vocês? Deixe nos comentários a sua opinião ou sugestão. Estaremos lendo todas elas. Voltando a destacar que o que aqui foi apresentado são teorias e conjecturas que se tem sobre esse ser mítico. Estamos apenas apresentando cada uma delas. A conclusão fica à sua escolha. E antes que eu me esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o like e nos ajude a crescer. É muito importante e gratificante a sua ajuda. Obrigado se nos acompanharam até aqui. Até nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.